Amém. A palavra de Deus diz que o mundo com toda a sua concupiscência passará, mas aquele que anda em Cristo, aquele que anda na sua presença, esse permanece pela eternidade. Amém. O Senhor te comprou, o Senhor te selou com o seu Espírito, para que você permaneça, permaneça sobre as circunstâncias, permaneça sobre as adversidades, permaneça em vitória, permaneça reinando, permaneça triunfando, assim como Ele triunfou por você na cruz. O mundo pode passar em suas inclinações, em suas perversões, mas aqueles que confiam, que esperam no Senhor, estes permanecerão. Amém. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Ele é Rei, Ele é Senhor, e Ele reina na tua vida, querido. Ele reina na tua casa, na tua família. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo onde nós podemos compartilhar, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Amém. Mas antes de começarmos, amém, querido, eu gostaria que você abrisse a santa palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Coloque-se de pé, por favor, em reverência à santa palavra do nosso Deus. E você igualmente que nos acompanha nessa live, que você possa nos acompanhar através da leitura da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra, que é vida, que é salvação, que é vida para nós. E que ela, Senhor, mais uma vez seja lâmpada para nossos pés, iluminando nossos caminhos, trazendo luz e discernimento, para que andemos seguros, Senhor, conforme a direção do teu Espírito, mediante a ação da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos, podemos assentar. Então nós temos estudado já durante algum tempo sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E se é revelação, não é para estar escondida. E se é revelação, é para que todos conheçam. E se é revelação, é para que a igreja esteja ciente. E se é revelação, é para que a igreja não seja pega de sobressalto, de calças curtas. E a palavra de Deus diz que é revelação de Jesus Cristo, que chegou até Jesus Cristo através de quem? Do Pai. E Jesus Cristo entregou essa revelação para o seu anjo, e este anjo entregou para João, e João entregou para quem? Para a igreja. João entregou para a igreja, para que a igreja tenha seus olhos abertos, para que a igreja tenha discernimento, para entender quais os dias que nós estamos vivendo. Então nós temos dito que nós estamos vivendo as últimas páginas da dispensação da graça. A porta da graça estará aberta até o último momento, quando então Jesus virá para levar a sua igreja. Então nós, como a sua noiva, nós precisamos estar prontos para recebê-lo na sua vinda. Nós, como a sua noiva, precisamos estar ataviados, adornados, perfumados,
para recebê-lo na sua vinda. A exemplo das virgens prudentes, que não só tinham azeite nas suas lâmpadas, mas tinha reserva. Enquanto que as virgens nécias só tinham azeite aonde? Nas lâmpadas. Elas não tinham azeite reserva. Mas as 10 eram virgens. O que diferenciava as prudentes das nécias? As prudentes tinham azeite. E azeite fala da presença, azeite fala do relacionamento, azeite fala de ter uma vida no altar de Deus, azeite fala de ser dirigida pelo Espírito. As prudentes, além de ter o azeite na lâmpada, tinha azeite de reserva nas botijas. Por que elas tinham azeite na botija e as outras não? O que diferenciava umas das outras? Já que todas elas toscanejaram, ou seja, num dado momento, achando que o noivo estava demorando, dormiram. No entanto, só as prudentes entraram e as nécias ficaram de fora. As prudentes falam daquelas que tinham reserva nas botijas. Essas são aquelas que tinham compromisso com o noivo. Virgens prudentes são aqueles que têm compromisso com o noivo. Não são aqueles que visitam a igreja. Não são aqueles que passam de vez em quando pela igreja. São aqueles que têm compromisso com o evangelho, com a noiva, com o cordeiro. As nécias não tinham azeite na botija porque não tinham compromisso com o noivo. Elas queriam entrar. Elas estavam andando junto com as prudentes. Andavam junto com as prudentes. Faziam parte das virgens. Eram virgens. Mas não tinham compromisso. Assim é a igreja nos nossos dias. Nem todos que estão dentro da igreja têm compromisso. Nem todos que estão dentro da casa do Senhor têm compromisso com Jesus. Compromisso, querido, significa pagar o preço. Compromisso significa andar a segunda milha. Compromisso significa estar andando quando você está chorando, ou estar andando com Cristo quando você está rindo. Estar andando com Cristo quando você tem muito, estar andando com Cristo quando você tem pouco. Isso é compromisso. Agora as nécias, elas andam juntas quando lhes convém. Quando não lhes convém, elas afastam. Não tem azeite na botija. Não tem azeite. Ter azeite na botija significa que você tem compromisso. E por você ter compromisso, você tem zelo. Você tem cuidado com as coisas de Deus. Você tem zelo com as coisas de Deus. Você tem zelo com a casa de Deus. Não é crente de vez em quando. Crente de vez em quando não entra na glória. São os que ficam de fora. Os que entram são aqueles que têm aliança com Deus. E aliança, querido, significa continuidade. Aliança denota continuidade. Ela não para, ela não interrompe, ela não cessa, mas ela é contínua. Haja o que houver, ela é contínua. Então nós precisamos de, nesses dias, mais do que nunca, vivenciar as palavras do nosso mestre. Mateus 25:3, que diz: vigiai, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, em que o noivo virá buscar a sua noiva. Vigiai, não cuidai que você só tenha azeite na tua lâmpada. Você precisa de ter azeite na botija. Reserva, compromisso, continuidade. Amém? Quantos creem? Fala assim: eu preciso de azeite, não só na minha lâmpada, mas na minha botija. Amém? Nós precisamos disso, querido. Cuide disso. Cuide disso.
Nós vamos adentrar no capítulo 5 de Apocalipse. Já entendemos que Apocalipse é revelação, ou seja, não é para ficar escondido, não é para ficar oculto, não é só para o pastor entender um pouquinho, não, é para cada membro entender. É para cada membro saber, a ponto de poder ensinar a outros, transmitir a outros, elucidar para outros, clarear para outros. As coisas que brevemente devem acontecer. Capítulo 5 de Apocalipse. Ela descreve uma cena onde o cordeiro ele recebe das mãos do Pai um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E em lugar nenhum encontrou-se quem era digno de abrir o livro e desatar aqueles selos, até que encontraram o leão da tribo de Judá, Jesus, aquele que prevaleceu. Então, a partir dali, o Cristo, o Cordeiro de Deus, ele começa a abrir esses selos de um a um. 7 selos, onde os 4 primeiros selos formam um grupo, e os 3 últimos selos formam o segundo grupo. Onde esses 4 primeiros selos não fala ainda da grande tribulação. Antes da volta do Senhor Jesus nas nuvens, onde todo olho verá, que está escrito lá em Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Haverá um período chamado de grande tribulação, com duração de 3 anos, ou 1260 dias. Então a grande tribulação, ela é um período de 3 anos e meio, que antecede a vinda de Jesus sobre as nuvens, com poder e grande glória, onde todo olho o verá. É interessante, né? Como é que a Bíblia fala que todo olho verá? É por causa desse celular que você tem aí, cara. Essa palavra aqui há 1000 anos, no início, quando foi escrita, mas como que todo olho verá? Como que o olho de todo o planeta vai ver? Então hoje a tecnologia já viabilizou isso. É algo que será registrado, é algo que será propagado através da internet. Todo olho verá. E não tem capeta que vai impedir isso, não tem Satanás que vai impedir isso. É um advento global, é um advento que permeará todas as nações. Então o período que nós entendemos como a grande tribulação, ela só começa quando é aberto o 7º selo. E dentro dos 7 selos, do 7º selo, existe uma fase de 7 trombetas, que em seu conjunto é que constitui aquilo que nós entendemos como uma grande tribulação. 7 trombetas. E na última trombeta nós temos mais um conjunto de 7, que são 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus, que é exatamente quando Deus derrama a sua ira sobre o império da besta, ora estabelecido na terra. É o período onde Deus derrama a sua ira sobre o anticristo, com um exército de 200 milhões de soldados que estão vindo contra Jerusalém para destruí-la. É quando Jesus, mais uma vez, se manifesta como quem? Libertador. Você já lembra de um período onde Jesus veio como libertador? 2000 anos atrás ele veio como quem?
libertador. Ele nos libertou de quê? Do pecado e suas consequências. E mais uma vez ele virá como libertador do seu povo. Ele virá libertar Israel. Porque nesse momento a igreja já terá sido retirada. De 1000 anos. Então percebam uma coisa: a grande tribulação é necessária para Deus promover uma faxina na terra, corrompida pela maldade, pelo pecado, pela injustiça, pela corrupção e por toda sorte de malefícios, limpando-a, preparando-a, para que Cristo retorne então com a sua igreja. Inicia-se o período milenar. Então essa vinda triunfal de Jesus é quando ele destrói o anticristo na conhecida batalha do Armagedon. Conhecida batalha do Armagedon, onde o inimigo arrebanhará várias nações da terra para virem e destruírem Israel. Então aquele livro que não podia ser aberto, que Jesus abriu, ele contém toda a história do governo de Deus, desde a ascensão de Cristo até o retorno triunfal dele. E esses 4 selos, eles consistem da corrida de 4 cavalos e seus respectivos cavaleiros. E obviamente os cavalos e cavaleiros não são reais, eles personificam coisas, eles representam coisas. O primeiro cavaleiro relaciona-se com o evangelho. O segundo cavaleiro relaciona-se com a guerra. O terceiro com a fome. E o último com a morte. Então, após a ascensão de Jesus, esses 4 cavaleiros, eles foram liberados e passaram a percorrer toda a face da terra. Toda a face da terra. E assim permanecerão até a segunda vinda de Cristo. Então, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, 2. E havendo o Cordeiro aberto os selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado a coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então nós entendemos que o cavalo branco, ele representa a pregação, a propagação, a penetração do evangelho por onde ele passa, através da igreja. Ele saiu vitorioso e para vencer. O evangelho não é para ser derrotado, mas é para vencer, é para triunfar. Aonde o evangelho entra, ele triunfa. Quando o evangelho entra na tua casa, ele triunfa. Quando o evangelho entra na tua vida, ele triunfa. Quando o evangelho entra na tua história, ele triunfa. Porque o evangelho é a manifestação de Cristo. É a manifestação do poder, da redenção de Deus através do nosso Cristo.
Então isso significa, querido, que ao longo desses 2000 anos, o Evangelho nunca deixou de ser proclamado, pregado, anunciado. Tornando-se realmente parte da história, e não tem como contar a história da humanidade sem mencionar o Evangelho. Não há como contar a história da humanidade sem mencionar a igreja, a sua ação, a sua interação ao longo dos séculos, seus papéis. Então, até que Jesus venha, este Evangelho, ele continua sendo anunciado. E nós ungimos casal querido aqui para estar diante desse ministério na igreja, mas na verdade esse ministério é cada um de nós. Deus espera que cada um de nós lhe seja boca, onde quer que você esteja, onde quer que a igreja esteja, ela precisa levar luz, esperança, salvação, vida. O Evangelho não foi criado para ser aprisionado numa caixa, mas ele foi criado para estar livre, alcançando as nações, as famílias, para Deus. Porque o bem prevalece sobre o mal, a vida sobre a morte, a luz sobre as trevas, a esperança sobre a desesperança, a vida eterna sobre a morte eterna. E assim nós anunciamos através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós podemos observar que o cavaleiro tinha o quê? Na mão? Um arco. Sabia que tem muitos pregadores que falam que o cavalo branco é uma imitação de Cristo, que é o anticristo. Tem alguns pregadores que entendem que esse cavalo branco é uma falsificação do cavalo verdadeiro, é uma falsificação do Cristo. Eu não entendo assim, nós não entendemos assim. É o Evangelho. Um arco na mão. O que significa isso? Que o Evangelho não é pregado pela força, mas ele é pregado pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão. Um arco que não tem flecha. Mostrando que a luta que nós empreendemos como igreja para implantar o Evangelho, ela não é natural, ela é espiritual. Ela não é por força, ela não é por violência, mas ela é pelo Espírito. Zacarias 4:6. E respondeu-me dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Evangelho se move, não por força, não por mas pelo Espírito de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia. Nós vemos aí o Islã, que se move pela força, pela intimidação. Em determinadas situações, se você não aceita, você é degolado. Mas o Evangelho de Jesus não é assim. Ele não intimida ninguém. Ele não constrange. Ele constrange pelo Espírito você. E você realmente a reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Mas você é livre para fazê-lo. É livre para dizer sim ou não. Então nós sabemos que o anticristo, quando ele vier, ele usará uma forma de persuasão para arrebanhar seus seguidores. Qual é a força de persuasão? A marca da besta. A marca da besta vai te obrigar a tê-la, sob pena de você não poder comprar e nem vender nada. Ou seja, como é que você vai viver sem comprar? Como é que você vai viver sem vender seus serviços, seus negócios?
Ou seja, Satanás, o anticristo, ele usará uma forma de persuasão para arrebanhar seguidores para o seu reino. Mas o evangelho de Cristo não é assim. É um reino de paz, de amor, onde o nosso rei é Jesus, e onde ele se move pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho se move nas bases do amor, porque Deus é amor. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. É uma luta espiritual. Nós, como igreja, precisamos de nos fortalecer no espírito a cada dia, porque a luta que nós travamos diariamente é uma luta espiritual. Mas sabedores de que Satanás e seus demônios já foram vencidos na cruz, e Deus nos legou essa vitória através de Cristo. Então, até a volta do Senhor Jesus, o evangelho prevalecerá, significando que por mais que haja resistência, por mais que haja intimidação do inimigo, por mais que haja pressões do inferno, o evangelho prevalecerá, a verdade prevalecerá, a palavra de Deus prevalecerá, e a mensagem sempre será pregada. E então Jesus, ele abre o segundo selo. Apocalipse 6, 3, 4. Ao ser aberto o segundo selo, saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada. Então o segundo cavaleiro, ele representa a guerra, as insurreições, e todas as guerras que surgiram desde a ascensão de Cristo até os dias de hoje. Guerras, revoluções, conflitos. Então este cavaleiro foi dado o direito, a função, a atribuição de tirar a paz da terra. Aonde a guerra tem paz? Não tem paz. Aonde a guerra, a convulsão social, a convulsão econômica, a convulsão em todos os aspectos da vida humana. Então a guerra ela vem em oposição ao primeiro cavaleiro que veio trazer paz na terra. Então vocês percebam que o segundo cavaleiro, ele já vem em oposição, trazendo guerra, trazendo conflito, trazendo desespero, trazendo morte, trazendo inquietação, destruição, ruína no ser humano. Então, desde a ascensão de Cristo, não se conhece períodos prolongados em que não tivesse guerras na face da terra, insurreições, conflitos, revoluções. Então nós só vamos conhecer realmente a paz quando o príncipe da paz chegar. Enquanto o príncipe da paz não vier e se manifestar nessa terra, nós não teremos paz. Insurreições, revoltas, conflitos, sempre nós teremos. Se você der um breve olhar lá para o Oriente Médio, você vai ver a convulsão que está ali. Síria, Irã, Arábia Saudita, Iêmen, tudo em conflito, conflito atrás de interesses.
Então as guerras, elas continuarão existindo, porque assim Deus o permitiu, e está escrito no livro da história do nosso Deus que assim seria e assim sucederá, até que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vem e vença aquela que será conhecida como a mãe de todas as guerras, que é a batalha do Armagedon. Aniquila todo inimigo e restaure a paz nessa terra, através do governo de Cristo na terra. O terceiro selo, capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, o que João viu? Viu um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, simbolizando a carestia, a inflação, a escassez de alimentos, o que gerava fome. Houve ainda uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Então essas medidas simbolizam a carestia presente. 1 denário, sabe quanto que era 1 denário? Era o salário do trabalhador de um dia. Quanto seria o salário de um trabalhador de um dia hoje? Talvez R$150. 1 quilo, quanto que é aqui? Uma medida de trigo por R$150. 3 medidas de cevada, R$150. Um absurdo. Ou seja, nós estamos vivendo nesses dias tempos de escassez, aonde a falta de produto faz com que o preço vai lá para cima. Pouca oferta, o preço aumenta. Muita oferta, o preço diminui, mas a oferta está pouca, está racionada. E tudo isso foi meticulosamente ensaiado para que fosse assim, através do Covid-19, detonar as economias do mundo, para que a economia que interessa cresça e domine sobre as outras. Então essas medidas aqui, fala da inflação desmedida. Então a balança aqui nesse contexto, ela simboliza a escassez. Ou seja, a mercadoria ela é tão preciosa que ela é pesada ali meticulosamente, porque ela vale muito. Então o cavalo preto, ele simboliza a fome. E sempre depois da guerra, há o quê? Fome. O que vem depois dos momentos de guerra, principalmente guerras intensas, onde a produção ela é totalmente comprometida, vem a fome, porque o preço de tudo sobe, as mercadorias somem das prateleiras, e não danifica o azeite e o vinho. Então isso aqui é mencionado para falar da preciosidade que eram esses produtos nesses dias. Azeite, vinho, era coisa rara, era um produto, era item que só era consumido pelos muitos ricos, por causa do preço exorbitante. Então no tempo de escassez, esses produtos são consumidos só pelos ricos, quem tem muito dinheiro, por causa do preço lá em cima. Então tudo isso denuncia, querido, a desigualdade social que continuará a existir até que Jesus volte para estabelecer o seu reino. Ali sim será um reino de justiça, de igualdade. Um reino onde o mal não impera, mas só o bem.
A paz impera. O amor impera. Porque a presença de Deus estará conduzindo todo esse período. Então o terceiro cavaleiro, ele representa a fome. E ele é representado pela cor preta, porque a cor negra, a pele negra, é um estado que normalmente se manifesta nas pessoas que estão morrendo por inanição, morrendo por raquitismo, por falta de alimento. A pele resseca, a pele se encolhe toda e fica escura. Lamentações 4:8 diz assim: mas agora escureceu-se o seu aspecto, mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Versículo 9: os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque esses morreram lentamente. Meu Deus. Então nesses 2000 anos nós temos visto a fome. Graças a Deus nós não experimentamos muito dela por nossas bandas. Mas é conhecido regiões, locais, até mesmo no Brasil, onde pessoas morrem por desnutrição, morrem por inanição, morrem por falta do alimento básico. São acometidos de outras doenças por falta de vitaminas essenciais no corpo. Desnutrição. Desnutrição, ou seja, uma desigualdade absurda. Na vinda de Jesus, onde nós reinaremos com Ele durante todo o milênio, pela eternidade afora. Não tem esperança neste mundo. A palavra de Deus diz que o mundo irá de mal a pior até sobrevir o fim. Então não tem esperança. Não tem esperança que vai entrar um governo novo e a saúde vai ter. Não é isso que está dizendo aqui na Bíblia. Nós sim, como igreja, prevaleceremos contra todo esse estado de coisa. Porque aqueles que estão em Cristo prevalecem, independente das circunstâncias, independente das lutas que vierem, independente das desigualdades sociais geradas pelas lutas políticas que nós vemos o tempo todo. Independente, nós prevalecemos. Quantos creem? Nós prevaleceremos, querido. Nós prevaleceremos. Aqueles que estão em Cristo prevalecem. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são da luz, prevalecem contra as trevas. Então nós estamos vivendo hoje desafios da tecnologia que nós temos disponível hoje, aonde nunca se plantou e nunca se colheu tanto como os dias de hoje. Plantações mecanizadas, tudo computadorizado, aquela coisa toda, todo gênero alimentício. E no entanto, segundo a ONU, bilhões de pessoas vão dormir todos os dias com fome. Bilhões de pessoas, isso é estatística da ONU, vão dormir todos os dias com fome, porque não comeram durante o dia aquilo que é essencial para a sobrevivência delas. Às vezes comeram uma refeição só no dia. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade do mundo. Então o cavalo preto, ele sempre virá junto com o cavalo vermelho. Guerras, fome. E o quarto selo e o último selo, capítulo 6. O quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada,
ou seja, com guerra, com fome, com peste, com as feras da terra. Então o quarto cavaleiro é a morte. Então no original grego, o quarto cavaleiro ele tem a cor verde, amarelo esverdeado, que é a cor de um morto, de um cadáver. E o inferno que o seguia é o Hades, o lugar onde estão as almas dos condenados, aguardando o julgamento do trono branco. Apocalipse 20, de 11 a 15. Então não se deve confundir o inferno com o lago de fogo. O inferno ou Hades é um lugar provisório, onde os condenados ficam aguardando o julgamento do trono branco, que é só no final do milênio. E no final, o próprio inferno é julgado para dentro do lago de fogo, junto com Satanás e a besta. E a morte e o inferno foram lançados, Apocalipse 20:14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, nós às vezes apresentamos um evangelho que convém para nós, pastores. Eu apresento para vocês o evangelho que me convém. O evangelho light, o evangelho onde tudo é bom, é tudo perfeito. O evangelho da vitória, o evangelho... Esconda essa realidade de vocês. Com Deus não há meio termo. Ou você, ou seu nome está escrito no livro da vida, ou você, querido, vai ser lançado num lugar muito ruim. Não tem meio termo, não tem negociação, ou é ou não é. Então é fácil para mim pegar o evangelho light e falar com vocês e pregar. Agora, Deus vai cobrar de mim se eu não fizer isso. Deus vai cobrar de mim se eu não mostrar isso para vocês. Por quê? Porque Apocalipse é revelação para a igreja, não é revelação para o pastor. É revelação para os filhos, para que todos sejam conscientes do que está acontecendo à sua volta, para que eles tenham oportunidade de se regenerar, eles tenham oportunidade de se arrepender, eles tenham oportunidade de voltar para Cristo, eles têm oportunidade de mudar a vida, transformar a vida. Agora, se eu escondo isso, as pessoas vivem despreocupadamente, como se nada vai acontecer, como se nada pudesse acontecer. E Deus vai cobrar de quem? Por que você não falou para eles? Por que você não ensinou? Por que você não advertiu? Por que você não os fez entender como que será a vinda? Como que será a grande tribulação? O que está acontecendo à nossa volta? Então, de acordo com o versículo 8 de Apocalipse 6, fala assim: foi-lhe dada autoridade para matar a quarta parte dos habitantes da terra, através da espada, fome, mortandade. Mortandade significa epidemia. A quarta parte da população da terra, desde que Jesus foi assunto ao céu, está sendo dizimada através de todas essas coisas. Você sabe qual que é a sua proteção? O sangue de Jesus. Qual que é a nossa proteção? O sangue redentor de Cristo. E mesmo assim não entendemos. Semana passada, eu fiquei sabendo de uma irmã que foi ceifada pelo Covid. Mulher de Deus, usada, abençoada, dedicada. Aliás, estava vindo de um encontro. Foi para o encontro lá no Rio, em Belo Horizonte. E lá pegou o Covid-19, ela e o esposo. E ela não resistiu. Deus a tomou para si. Deus a levou. Então nós não entendemos. Quando chega o nosso dia, querido, o que importa é, você está pronto? Quando chega o teu dia, querido, você tem que estar falando: eis-me aqui, Senhor,
Estou prontinho, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Nós não sabemos o dia. Nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Então, 1/4 da população da terra dizimada desde a ascensão de Jesus à terra, a vinda de Cristo, através de guerra, através de epidemias, através da fome. Na Idade Média, em 1340, alguma coisa assim, incorreu um surto de epidemia na Europa, conhecido como peste negra ou peste bubônica, provocado por uma bactéria que se alojava na pulga, que se alojava no rato. Olha só, praga de rato, pulga, e as pulgas transmitiam a bactéria para as pessoas. Aproximadamente 1/3 da população da Europa morreu, 1/3. A população da época devia ser em torno mais ou menos de uns 60 milhões de habitantes, ou seja, 20 milhões na Idade Média foram ceifadas. E assim vem pestilências, 1918, a gripe espanhola que ceifou muita gente, a Covid que agora já ceifou aproximadamente 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Então nós não sabemos, querido, o que nós precisamos saber é nós precisamos estar pronto a cada instante, porque eu não sei o meu tempo, você não sabe o seu tempo. Nós sabemos que nós somos instrumentos da mão de Deus para fazer a sua obra nesses dias, mas nós não sabemos o dia que Ele nos chamará. Se é criança, se é adulto, se é velho. Mas todos nós iremos encontrar com nosso Deus. Que nós possamos estar perto, próximos. Que nós possamos estar prontos para estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? No que depender de mim, eu quero viver 100 anos. Mas eu não sei se Deus quer que eu viva 100 anos. Eu estou pronto para viver 100 anos. Mas também pronto para ser levado a hora que Ele quiser. O que é muito melhor, segundo Paulo. Essa vida é muito boa, mas é muito melhor estar diante do Rei. Então o primeiro cavaleiro, que é o Evangelho, ele não pode impedir que os outros 3 cavaleiros cavalguem sobre os rincões da terra. Não podem. Gerando destruição, sofrimento e morte. Mas o primeiro cavaleiro, que é o Evangelho, ele pode sim levar a palavra de salvação. Ele pode levar a palavra de esperança. Ele pode levar a palavra de eternidade, de vitória, de paz, de vida, que é em Cristo. E nós, queridos, nós somos trabalhadores para propagar esse Evangelho. Enquanto os outros 3 cavaleiros, eles vieram para matar, roubar e destruir. Ou seja, eles estão a serviço de quem? Do chifrudo. Matar e roubar e destruir. O Evangelho veio apresentar o quê? Uma porta de salvação. João 10, 9. O Evangelho veio apresentar uma porta de escape. João 10, 9. Eu sou a porta. Ei, você que está perdido, eu sou a porta. Você que está desesperançado, eu sou a porta. Você que está com medo, intimidado, eu sou a porta.
Você que está inseguro, inquieto, em dúvida, eu sou a porta da tua salvação, da tua esperança, da tua bênção, da tua vitória, da tua eternidade com o Pai. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, primeiro, salvar-se-á. Aleluia, amém. Então, querido, você não pode esquecer disso. Um dia você encontrou essa porta chamada Jesus e entrou por ela. Então permaneça. Valide a importância, o valor dessa porta na sua vida. Salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Isso fala do suprimento de Deus em nossas vidas. Ainda que nós possamos estar atravessando situações difíceis, nós teremos o quê? Suprimento. Suprimento de fé, de esperança, suprimento de vida, suprimento de alimento, suprimento de proteção, suprimento para cada necessidade nossa. É promessa de Deus em nossas vidas. Suprimento de libertação, suprimento de livramento, suprimento de cura, de milagre na tua vida. Ele é a fonte. Tudo aquilo que nós precisamos procede dele. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, andar com Deus é uma vida de suprimento. Você só começa a padecer de falta de suprimento quando você afasta dele, afasta da presença, afasta da aliança, afasta desse caminho chamado Jesus. Porque se você anda nesse caminho, se você anda na presença dele, certamente você terá para todas as suas necessidades suprimento, porque ele é a fonte. Ele é a nossa fonte eterna. Portanto, querido, não importa o que já está decretado por Deus e que já está acontecendo pela permissão de Deus sobre a face da terra, sobre o planeta Terra, não interessa, não importa. O que importa é que nós encontramos a porta do livramento, que é Cristo. A porta da nossa bênção, a porta do nosso suprimento, a porta da nossa paz, onde nós podemos descansar, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Quantos creem? Ele tem cuidado da tua vida, querido. Ele tem cuidado de você. Portanto, não distancie-se dele. Não ignore, não deixe como as virgens nécias, mas seja um homem ou mulher que tem compromisso com Deus. Em toda e qualquer circunstância, você tem compromisso, porque você o ama, porque você um dia o encontrou e o aceitou como Salvador e Senhor da tua vida, e hoje você anda na sua presença, porque só na presença dele há plenitude de vida. Amém? Então, querido, não deixe que essa plenitude de vida escape entre os seus dedos, mas aproprie dela, andando na presença do nosso Cristo. Amém? Não saia da presença dele a cada dia. Amém? Se alimente da palavra dele. Não saia da presença dele. Vamos nos colocar de pé. Amém? Eu sou a porta. E essa palavra ela traz alento para nossos corações, muitas vezes inquietos, muitas vezes inseguros, atribulados, outras vezes. Essa palavra ela vem reforçar para nós que Ele é a porta, não nós. Ele é a porta, Ele é a solução para nossas lutas, embates, dificuldades.
Então, querido, entra nessa porta e estreite o teu relacionamento. Quanto mais você estreitar o relacionamento com Ele, mais você andará na força do seu poder. Amém. Amém. Levante a tua mão, querido. Levante a tua mão. Oh, papai, nós te damos graças, Senhor. A tua misericórdia prevalece. A tua paz, a tua justiça prevalece. A tua luz prevalece. E o teu reino, enfim, Senhor, se manifesta, Senhor. Oh, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Oh, estará, Senhor, no nosso meio, como o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Oh, Ralabashurilaia. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. E a tua igreja reinará. A tua igreja triunfará. E andará na tua presença, Senhor. Oh, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele reina. Ele reina. Amém, queridos. Eu gostaria de mencionar ainda, antes da bênção final, nosso momento de dízimo, de oferta. Nós sabemos que esta igreja, esta comunidade, ela é mantida pelas doações, oferta, dízimo de cada um dos membros. Amém. E este é o momento que nós o fazemos. Nós recolhemos diante da presença do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, para que haja suprimento para manter esta casa, para manter as empreitadas que nós temos, o projeto Quem Ama Cuida, para mantermos tudo aquilo que é necessário para a propagação do Evangelho. Então, meu irmão, você é livre para trazer aquilo que o Senhor, através do Espírito, fala ao teu coração. Amém? Se você precisa de envelope, levante a tua mão, que um dos nossos diáconos vai levar até você. Amém? Aqui à minha direita está os dízimos e ofertas, à minha esquerda está os de lá. À esquerda está os pedidos de oração. Amém? Então, enquanto nós oramos, você pode vir trazendo. E o nosso Quem Ama Cuida, que é o nosso projeto de cestas básicas, que nós distribuímos a cada início de mês para as famílias necessitadas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando dificuldade financeira. Nós distribuímos as cestas básicas, amém? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por essas cestas básicas, Pai, que é uma expressão do teu amor, manifesto a Deus por todos os que sofrem nesses dias. Obrigado, papai, que haja multiplicação, para que haja, Deus, cesta suficiente para distribuir para todos aqueles, Senhor, que nós o temos feito a cada mês. Em nome de Jesus, abençoamos os dízimos e ofertas, para que haja provisão na tua casa, para que haja suprimento na tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, multiplique, Pai. Multiplique, não só, Deus, para a provisão da tua casa, mas multiplique na vida de cada ofertante, de cada dizimista, em nome de Jesus. A tua palavra diz que por tua causa eu repreenderei o devorador. Nós repreendemos como igreja tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir nossas vidas, famílias, finanças. Nós repreendemos em nome de Jesus, declarando que sobre nós como igreja permanece a bênção do nosso Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Nós queremos colocar diante de ti, papai, nossas orações. Oh Deus, atente, Senhor, para o clamor dos teus filhos, aqueles que necessitam, aqueles que têm orado e crido, ó Deus, por um milagre, por um sobrenatural em suas vidas, aqueles que têm buscado, ó Deus, portas de emprego, aqueles, ó Deus, que têm lutado com dificuldade nesses dias. Enfim, Pai, venha conforme a necessidade de cada um, trazendo a provisão, o suprimento, o livramento. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Vamos nos colocar de pé para a bênção final. Amém.
Amém, Jesus. Pai amado, mais uma vez, o nosso coração está cheio de gratidão, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos com os irmãos a palavra, por essa oportunidade, ó Deus, de sermos instruídos através da Tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, que a palavra ora semeada, Senhor, encontre solo fértil no coração de cada um de nós e germine, trazendo frutos prodigiosos em nossas vidas, famílias, caminhos, em nome de Jesus. Com o amor do nosso Deus eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a direção e o conselho do seu Espírito Santo nos leve a permanecer nessa porta através da qual nós entramos e que se chama Jesus, o Deus, o Senhor de nossas vidas, o Salvador de nossas vidas. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Estamos terminados uma semana abençoada para todos. Amém.